Feche seus olhos. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos orar. Essa música que você acabou de cantar, você disse: para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna. E independente de quem esteja aqui nesse culto com você, quem está sentado do teu lado, quem está cantando, quem está tocando, quem está dançando, independente de qualquer pessoa que esteja nesse lugar junto com você, a pessoa pela qual o Espírito Santo mais importa é você. O Espírito Santo está aqui por tua causa. E o nosso Deus precisa, Ele merece toda a nossa adoração por causa disso. Porque Ele nos ama de uma maneira estrondosa, extraordinária, maravilhosa. Ele não te vê como mais uma pessoa nesse mundo, Ele te vê como teu filho, como o filho dele, o filho do Deus Altíssimo. Adore a Deus, fale com o Senhor. Senhor, eu te adoro, Pai. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui mais uma vez. O Senhor me trouxe a essa igreja, Senhor, mais uma vez, Senhor, para estar te adorando, para te engrandecer, para ouvir a tua voz, para ter momentos de clamor, momentos em que eu posso, sem reservas, abrir meu coração para que o Senhor possa me ver. O Senhor realmente já me enxerga, o Senhor me vê por dentro, o Senhor me conhece muito bem, mas eu tenho a oportunidade, Senhor, de me rasgar a minha alma, Senhor, e declarar tudo que eu preciso falar a Ti. Ah, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, Senhor, por estar, Senhor, querendo arrumar a casa, querendo transformar a nossa vida, querendo ter esse momento de transformação, de milagre. Oh, ababaxeri elegranamas, reiniaxeri elevarabas, oh, suieri alabarenerras, deixei devas, anabaxeri eleguidevas. Te adoro, Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor Jesus. Eu te engrandeço, Senhor, porque o teu amor, Senhor, excede todo entendimento humano. O Senhor nos ama, Senhor, de uma maneira que não dá nem para imaginar, Senhor, nem para discernir. E o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer, Senhor, se revelar. E o Senhor quer, Senhor, ter esse momento de intimidade e relacionamento. O Senhor quer ouvir a nossa adoração, o Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir a nossa oração, mesmo nós sendo tão falhos, tão insignificantes, Senhor. Ai, tirei, alabaia, debaixo, deixei. A igreja deixa o Espírito Santo te levar numa onda de adoração, de engrandecimento ao nosso Deus. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele está clamando: se solta na minha presença, se lança na minha presença, se lança na minha presença, meu filho, que eu vou te levar a lugares que você nem imagina. O Gabarabachei, Ledei, Adas, Amaradachei, Ledei, Ledei, Atabas, Achiri, Ledei, Manamachou. Senhor, é maravilhoso, Senhor. Santo teu nome é santo, santo, santo. O mate dele abalabás. Amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua presença, Espírito Santo. Amamos poder, Senhor, ser quem nós somos diante do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer o que o Senhor mais desejar. Te adoramos, ó Deus, santo, 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 Senhor.
o nosso coração para entender a Tua palavra, para desfrutar da Tua presença, para deixar o Senhor agir. Pai, como nós precisamos nos render à Tua palavra, ao Teu querer. Como muitas vezes nós somos duros para entender, duros para se lançar na Tua presença. Mas Senhor, eu oro, Senhor, por mim, por cada um que está aqui, por aqueles que não conseguem orar. Eu intercedo, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor seja sentido, que o Senhor seja, meu Pai, percebido, que o Senhor seja, meu Pai, reverenciado, que o Senhor seja, meu Pai, adorado, cada vez mais e mais, meu Deus. Aleluia. O Senhor é lindo, o Senhor é lindo, Senhor Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, Pai. Aplauda o Senhor, igreja. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, Rei dos Reis, o Senhor é Rei dos Reis, mais doce que o mel, mais doce que o mel, adoramos a Ti. Aleluia. Se lance na presença do Espírito Santo, amém? Eu vou pedir para você sentar, já ficou algum tempo já em pé. Glória a Deus. Quem entende que quando nós estamos reunidos, podemos adorar a Deus muito mais, de maneiras muito mais diversas do que às vezes o padrão humano quer estabelecer. A gente pode adorar a Deus de tantas formas, mas às vezes o nosso padrão humano, nosso entendimento se limita, né, a formas de adorar a Deus. Adorar a Deus é só quando a gente canta, adorar a Deus é só quando a gente fecha os olhos, adorar a Deus é só quando a gente levanta os nossos braços, só quando a gente adora. Você entende que a sua vida já é um motivo para Deus ser adorado? Amém? Amém? Amém. Graças a Deus que você está aqui, porque Deus está sendo adorado pela tua presença, meu Senhor. Ainda que você não entenda direito como isso funciona. Amém? Antes de eu ler a Bíblia, eu quero falar rapidinho, porque hoje é terceiro domingo do mês e culto de missões. Eu queria que cada um pudesse pegar esse folhetinho, esse folheto. A gente não vai ler esse folheto. Eu quero que você pegue. Se você quiser pegar mais de um, pode pegar, não tem problema nenhum, para dar para alguém. Esse folheto eu vou explicar, a gente não vai ler, mas eu vou explicar o que se refere. São os projetos sociais da nossa igreja. Amados, Evangelho, nome Evangelho significa boas novas. Ou, se a gente traduzir para uma linguagem mais atual, falar coisas boas, certo? Boas novas, mais ou menos, é a mesma coisa que falar coisas boas. E quando a igreja se reúne para adorar a Deus, para ler a palavra, a gente, em muitos cultos nós lemos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Jesus, pois Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e venceu a morte. Isso é a mais bela e maravilhosa notícia que alguém pode ouvir. Amém? Eu preciso falar uma coisa boa no culto de terceiro domingo, que é aquilo que a igreja está realizando, que continua realizando.
Aqui nesse folheto você tem os trabalhos que são desenvolvidos na área social, na área de missões da nossa igreja. Eu queria que você levasse para casa, olhasse, lesse, e também, se possível, você entregar isso para alguém. E entregar falando para a pessoa: olha, a minha igreja, ela realiza coisas. Você acha que a igreja é só aqui em Vila Mara. Você não conhece as outras igrejas. Talvez por nunca visitar, nunca ter essa oportunidade de visitar outras igrejas quadrangular. Mas você pode ter certeza absoluta que quando você falar para alguém que você conhece, a minha igreja, ela faz uma obra missionária, ela tem uma obra missionária muito importante. E você mostrar isso, entregar para a pessoa que você conhece, para que a pessoa, ela possa glorificar a Deus também por causa disso que é feito. Amém? Amém. Então, a gente tem aqui ajuda, SOS Brasil ajuda as regiões que por algum motivo passam necessidades. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, lá em Minas, com essa chuva toda, muitas pessoas perderam casa, não tinham onde ficar, não tinham comida, e a igreja ela pôde socorrer muitas pessoas lá em Minas Gerais, não só lá em Minas, mas em outros lugares do Brasil. A obra missionária lá em Timor-Leste, que continua a todo vapor. A obra missionária lá no Haiti, a ajuda humanitária que a igreja acompanha juntamente com o exército, juntamente com outras instituições que estão lá em Haiti. O trabalho que é feito com os ribeirinhos lá no Amazonas, na região lá da região norte do Brasil, onde muitas pessoas não conseguem chegar. Existe um trabalho feito pela igreja quadrangular que chega nas pessoas que moram à beira de rios. O trabalho que é feito com os povos indígenas. Todos os missionários que são mantidos com as ofertas que você traz na igreja. E aqui, para finalizar aqui, que está na última parte do folheto, eu não pedi para você abrir, mas se por curiosidade você abriu, na última parte tem 2 projetos que são realizados no Brasil todo: Projeto Lucas e Projeto Margarida. O Projeto Lucas é um ônibus que roda o Brasil todo, não é um ônibus só, são mais de 10 ônibus, eu nem sei quantos ônibus, mas a última vez que a gente acompanhou os relatos eram mais de 10 ônibus. 16 daí, né? 16 ônibus, isso que vocês estão lendo, né? Eu não lembrava o que era dizer, era mais 10, mas 16 é mais 10, então eu estou certo. 16 ônibus equipados com consultório médico, com farmácia, com vários equipamentos para fazer consultas às pessoas de graça, em lugares onde essas ajudas são mais difíceis. E o Projeto Margarida é um ônibus também, são ônibus que é parecido com o Projeto Lucas, mas é voltado para mulheres, onde tem cada um desses ônibus, dessas vans, micro-ônibus aqui. O Projeto Margarida tem um aparelho de mamografia e também percorre o Brasil todo para fazer os exames preventivos, preventivos contra o câncer de mama, e também a assistência médica e avaliação médica para mulheres que precisam passar por avaliação de ginecologista, psicólogo e clínico geral. Isso é feito aqui por esses projetos, Projeto Lucas e Projeto Margarida. Por exemplo, esse Projeto Margarida, que tem esses aparelhos de mamografia, esses aparelhos são muito caros. Quem aqui depende de tratamento do SUS, precisa marcar, por exemplo, as mulheres que precisam marcar um exame de mamografia, sabem muito bem que demora muito. São poucos hospitais que tem aqui em São Paulo esse aparelho que disponibiliza para a população. Isso daqui, amados, está sendo sustentado por você. É você que está mantendo esses projetos com a sua oferta, a oferta do terceiro domingo, os dízimos, as ofertas também, que a gente acaba, de maneira indireta, ajudando nesses projetos também, através das nossas ofertas e dízimos. Enfim, queria mostrar para você que a igreja quadrangular,
ela não está apenas preocupada em pregar a palavra de Deus, mas ela está preocupada em ajudar vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Muitas vezes as pessoas que vêm à nossa igreja, eu não estou dizendo que você é dessa maneira, tá? Não estou dizendo que você, mas talvez alguns membros da nossa igreja não valorizam a igreja que congrega. Fica assim, não quero dizer que a gente não tem que valorizar a Assembleia de Deus, Batista, ou outras igrejas que fazem um trabalho também muito importante, muito lindo. Mas a nossa igreja ela é importante. A nossa igreja ela faz um trabalho importante de peso, de responsabilidade, é uma igreja séria. Amém? Você faz parte dessa igreja e você pode se orgulhar disso e glorificar a Deus pela igreja que você congrega. Amém? Amém. Então, esses folhetos aqui, eles estão à disposição. Não é para você guardar em casa, não é para você deixar aí na cadeira, é para você levar e entregar para alguém, é mostrar para as pessoas o que está acontecendo aqui dentro, porque muitas pessoas gostam de criticar, né? Falar mal da igreja, do pastor, né? Ah, você está dando dinheiro para o pastor, está dando seu dízimo, sua oferta, está sustentando o pastor. Você pode ter certeza absoluta e provar e mostrar que o seu dinheiro não vai para o bolso do pastor, vai para trabalhos como esse. Amém? Amém. E eu tenho muitos aqui desses folhetos, se quiser levar, pode levar. Amém? Outra coisa que eu quero mostrar para você, antes da gente ler a Bíblia, bem rápido, não vou comentar muito, só vou mostrar. Nos próximos cursos talvez eu fale com mais atenção. Isso daqui é um folheto. Depois quem tiver curiosidade pode perguntar para mim. Só tenho esse daqui. Apesar de ter um QR Code para quem quiser baixar no celular. Esse folheto é uma pesquisa que foi feita no Datafolha em 2018 sobre a nossa igreja. Essa pesquisa foi feita, foi paga, foi feita para que nós, né, os pastores, a liderança da igreja, pudesse entender mais ou menos o que as pessoas pensam da igreja quadrangular. E só para você ter uma ideia mais ou menos, de 7 em cada 10 brasileiros declaram conhecer a igreja do Evangelho quadrangular. E cerca de 116 milhões de brasileiros conhecem a igreja quadrangular. Amém? E 43% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de frequentar a quadrangular. Mas vocês são muito apáticos. 43% das pessoas entrevistadas gostariam de frequentar a igreja que você vem. Vem? Entre outras coisas, né? 77% das pessoas entrevistadas declararam que a igreja tem boa reputação, tem prestígio, enfim, uma pesquisa que foi feita, tem muitas coisas boas para mostrar sobre a nossa igreja. Só que eu não vou me ater a isso daqui, porque senão eu vou perder muito tempo. E aqui eu também tenho uns adesivos, quem quiser, adesivos de carro, da quadrangular. Tem branco e preto também. Tem branco e tem preto. Ah, pastor, o senhor está fazendo a propaganda da igreja? Estou. Óbvio que eu estou. Mas a igreja é que eu sirvo a Deus, que eu aprendi a servir a Deus. Então, eu preciso. Aí, engraçado, né? Quando a gente estava. O nosso presidente, o presidente da quadrangular do Brasil, o pastor Mário de Oliveira, ele estava falando sobre isso também com a gente, aí mostrou o adesivo. Falei, se acreditem, amados pastores, irmãos, que tem muito pastor que não tem adesivo no carro dele. Eu não tenho. Mas amados, eu sempre esqueço, eu preciso arrumar a parte de trás lá, eu preciso entrar na funilaria do carro, eu sempre esqueço, eu preciso colocar lá, para você ver que eu amo a minha igreja, amém? Mas eu vou colocar, amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2.
sempre esqueço de colocar no meu adesivo. Eu até guardei. Mas amém. Quem quiser adesivo do meu seguro. Só tenho 4 aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou continuar com a mensagem que eu comecei a pregar no domingo passado. E eu vou começar a partir desses 2 versículos aqui. Então, o tema, voltando ao propósito e vivendo o chamado. Voltando ao propósito e vivendo o chamado. Nós entendemos no domingo passado que Deus nos chamou para nos aproximar dele, para sermos íntimos dele. E através desse chamado, Deus nos chama para nos aproximar dele. Nós, com os nossos talentos, com as nossas vocações, nós precisamos nos lançar a fazer coisas para que Deus seja adorado, seja reconhecido. E esses 2 versículos que nós vamos ler tem tudo a ver com esse tema. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Certo? Vocês são tudo isso que está escrito aqui. Mas para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são uma geração eleita, e vocês foram eleitos por Deus, chamados por Deus para anunciar as grandezas de Deus. Amém? E no versículo 10: Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amém? Então aqui frisa bem o versículo 11. O Pedro está dizendo assim: vós que nem eram povo de Deus, mas Deus vos chamou para ser esse povo. Nós não tínhamos esse privilégio, irmãos. Porque Deus chamou o povo judeu, o povo hebreu, mas através de Jesus, esse amor de Deus nos chegou até as nossas vidas, e nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Amém. Agora, tamanho amor, tamanha consideração de Deus por nós, tamanho zelo que Deus teve, que não só deixou as grandezas dele reservadas para os judeus, para os hebreus, mas também transferiu isso para nós. Tem um motivo. Sabe qual que é o motivo? O próprio amor de Deus. A razão, o maior atributo talvez que Deus tenha, que é o amor dele. Só que o amor dele faz com que a gente tenha que se mexer, tem que fazer algo para que Deus seja cada vez mais amado, mais engrandecido, amém? Mais reconhecido pelas pessoas. Voltando um pouco para Moisés, que foi no domingo que a gente parou em Moisés. Nós falamos muito sobre Moisés, vamos voltar a falar sobre ele. Moisés, ele ficou 40 anos com o chamado e com a vocação dele adormecidos. Porque só para você lembrar da história, ele matou o egípcio, ele foi confrontado pelas pessoas, ele foi descoberto, souberam que ele havia matado o egípcio, ele já sabia que ele ia liderar o povo de Deus para que eles pudessem ser libertos, ele já estava entendendo isso e se lançando para esse fim, tanto é que ele matou o egípcio por causa disso. Mas por ser descoberto, por ele ter feito as coisas de uma maneira errada, ele acabou fugindo para o deserto e ficou 40 anos no deserto, 40 anos, sendo pastor de ovelhas, 40 anos com aquilo que Deus tinha para ele, adormecido, parado. E aí Deus,
chegou a hora, chegou o momento, depois de 40 anos, isso já, com Moisés já com 80 anos de idade, porque tudo isso que eu falei para vocês, acabei de falar, aconteceu quando Moisés tinha 40 anos de idade. Ele matou o egípcio, foi descoberto, descobriram o que ele tinha feito, e isso aconteceu quando ele tinha 40 anos de idade, e fugiu para o deserto. Depois de 40 anos mais, ou seja, já com ele tendo 80 anos, Deus falou com ele, se mostrou para ele, se revelou para ele lá no Monte Sinai, através daquela sarça ardente. Amém? E por que Deus, chegou o momento de Deus falar com ele? Por que Deus não esqueceu Moisés para lá, deixou Moisés para lá? Porque quando o propósito de Deus, ele existe com relação a alguém, Deus, ele faz cumprir esse propósito. Amém. Glória a Deus. E para cada um de nós, Deus tem um propósito. Glória a Deus. Então não adianta você, talvez, pensar assim: Deus já esqueceu de mim. Eu nem sou notado por Deus para que a palavra dele seja pregada. Eu não sou importante para isso. Não pense assim, porque o propósito de Deus ainda existe para a sua vida. Amém? No livro lá em Êxodo, a gente parou nesse momento em que Deus estava falando com Moisés. A gente vai voltar para lá. Lá no capítulo 3 de Moisés, de Êxodo, Moisés, ele viu a sarça ardente, Deus falou com ele, Deus falou para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E Deus falou para ele: olha, o clamor do meu povo lá no Egito, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, o sofrimento deles chegou até mim, e agora eu vou libertar o meu povo para levá-los a uma terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi. Então Deus deixou bem claro para Moisés o que ele ia fazer, o que Deus iria fazer, e iria fazer por intermédio de Moisés. No versículo, Êxodo 3, versículo 10, diz assim: agora pois, vem, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus já deixou bem claro isso para Moisés. E aí começa a sequência de desculpas que Moisés começa a dar. Lembra que na semana passada eu falei que eram 4, amém? No versículo 11, a primeira desculpa: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés está dizendo para Deus: eu não sou ninguém. Quem sou eu para o Senhor me levar para lá, para o Senhor me usar lá, para me apresentar diante do Faraó? Eu não sou ninguém. E o engraçado é que no versículo 12, Deus responde para Moisés: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Ou seja, Deus está falando para Moisés: eu sei que você não é ninguém. Eu sei que você não tem força nenhuma. Então Moisés, ele quis se justificar, a primeira justificativa, dizendo: eu não sou ninguém, Senhor. Quem eu sou para que o Senhor me envie diante de Faraó para fazer isso que o Senhor está pedindo? E Deus deixou bem claro para ele: eu sei que você não é ninguém, e é exatamente por isso que eu vou te usar. Você está me entendendo? As pessoas muitas vezes elas precisam entender que elas não são, elas representam diante de Deus nada. Como diz no livro de Isaías, eu não lembro o capítulo, mas a referência mais diz, lá no livro de Isaías, que a nossa justiça diante de Deus é como se fosse um trapo de imundícia. Ou seja, muitas vezes
Temos aqueles momentos em que nós queremos ser muito justos, muito certos, muito santos, que queremos até às vezes esnobar tudo isso diante das pessoas, fazendo às vezes isso diante das pessoas de fora da igreja, dizendo: olha, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Muitas canções até falam isso, mas nós não somos, o que nós representamos diante de Deus, nada. E se você não entende isso, amado, se você acha que é porque você tem alguma capacidade, que você tem alguma habilidade que Deus vai te usar, saiba que não é por isso. Que você pode ser um músico mais músico, como que fala? Agora falta a palavra, com mais talento, músico com mais talento, a voz linda, o pastor ou a pessoa mais eloquente, que fala muito bem, a pessoa que faz a oração mais bela. Se Deus ele não utiliza, ele não usa as suas habilidades. O que ele usa é o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Então a primeira desculpa de Moisés já não tinha muito, não dava muita chance de prosseguir. Aí, no versículo 13, vem a segunda desculpa. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos nossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. E esse é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Então, olha só, a segunda desculpa de Moisés, ele quis dizer para Deus assim, que ele ia chegar diante dos anciãos e ele não poderia ter autoridade para falar nada. Por quê? Porque ele saiu da casa de Faraó. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele, mesmo sendo hebreu, mesmo sabendo das tradições do povo de Deus, ele não vivia no meio daquele povo. Então ele não tinha autoridade para falar para os anciãos. Será que Deus falou com você mesmo? Quem é Deus? Os anciãos iam perguntar, os anciãos iam questionar. E vamos lembrar que ele saiu. Vamos fazer aqui uma conta básica aqui. Quando Moisés nasceu, provavelmente o povo de Deus já estava lá no Egito 30 anos. 30 anos já, escravos, escravizados. Por quê? Porque José morreu. E aí o novo faraó que veio depois, depois da morte de José, começou a escravizar o povo. Depois de 30 anos, ou melhor, estou fazendo a conta errada, peraí, 80 anos, 70 anos, é mais ou menos isso. Me perdi nas minhas contas. O professor de matemática se perdendo nas contas. Mas bem, quando Moisés começou, quando ele nasceu, o povo já estava escravizado. Amém? Certo? Então, José já tinha sido morto. Todos os patriarcas, os irmãos de José já haviam morrido. Então, os anciãos eram o quê? As pessoas que tinham conhecido os patriarcas, que tinham estudado as tradições daquele povo, dos patriarcas.
Mas Moisés tinha acabado de nascer. E depois viveu 40 anos lá dentro da casa de Faraó. Muitos daqueles anciãos, daqueles que escutaram José, que ouviram José, que ouviram lá os irmãos de José, que conheceram a Jacó, que era o pai de José, também já estavam morrendo. Então uma geração começou a passar, uma geração inteira começou a passar, a vir, sem ter falado com Deus, da maneira que José falava, da maneira que Jacó falava. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Os últimos que tinham uma intimidade com Deus era José e Jacó. Nem os irmãos de José tinham tanta intimidade assim com Deus. E eles já estavam mortos já faz muito tempo, e estavam vindo uma geração que conhecia a tradição, conheciam a história, mas não tinham intimidade com Deus. E aí Deus aparece para quem? Para uma pessoa que nem estava junto deles. Que autoridade essa pessoa teria? E aí Deus falou para Moisés: Moisés, sabe o que você vai falar para eles? Porque da mesma maneira que você não me conhecia até hoje, que eu estou me mostrando para você hoje, agora, você conhecia a história, Moisés, mas agora você não está conhecendo apenas a história, você está me conhecendo face a face. Então da mesma maneira que você está conhecendo hoje, vai falar para eles que, apesar deles não me conhecerem, eu sou o Deus desta geração. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E eu vou mudar essa geração de novo. Amados, a partir daí já era para Moisés já ter se enchido de Deus, vou para a cabeça então, vamos lá, me usa. Só aí Moisés já deveria ter entendido o recado e estou cheio de força, Senhor, estou cheio de poder, eu vou nessa. Mas não, ele deu a terceira desculpa. No capítulo 4, versículo 1, terceira desculpa de Moisés. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Quer dizer, ele ouviu o que Deus estava falando. Ele disse: Deus, você vai falar isso para eles, eles vão crer. E eu vou mudar essa geração. Eu vou transformar toda a história novamente, mais uma vez, como eu fiz desde Abraão. Eu vou começar a fazer isso de novo. E eu vou te usar para isso. Isso você vai falar para eles. Mas Moisés, ele ficou com medo, ele se acovardou, pensando que os anciãos não iam acreditar. Então o que Deus fez? Só para ganhar tempo aqui, a gente não vai ler, mas Deus falou que o que tem na tua mão, Moisés? Uma vara. Então lança essa vara no chão. E quando ele lançou a vara no chão, se transformou numa serpente. Moisés fugiu da serpente. Mas aí Deus falou: não, vai lá, volta e pega a serpente pela cauda. Eu não sei, eu nunca entendi isso. Serpente tem cauda, é a mesma coisa, né? Como que a gente escolhe? Imagina uma pessoa, se Moisés fosse míope, se ele não enxergasse bem, pegasse desde da parte de trás e pegasse a parte da frente. Só um detalhe aqui, né? Pegou. O que aconteceu? A serpente voltou a ser a vara. A vara que é utilizada pelos pastores, como nós aprendemos hoje na escola bíblica. Aí depois Deus falou assim: Moisés, né? Ele ainda não estava tão certo, ele não estava tão seguro ainda. E aí Deus falou: então agora você mete a sua mão na sua túnica.
E quando ele tirou a mão, ela estava leprosa, branca, branquinha, leprosa. E depois Deus mandou colocar de volta, aí tirou e a mão ficou sadia novamente, ficou sã. Sabe, amados, aqui existe um segredo espiritual, uma explicação espiritual para isso. Porque Moisés, aquela vara que Moisés estava segurando, que ele utilizava para pastorear as ovelhas, aquela vara seria um instrumento de trabalho. Ele usaria aquela vara durante todo o ministério dele, sobre toda a trajetória dele. E ele utilizaria a mão dele também como instrumento de trabalho, porque através das mãos dele, levantadas a Deus, falando com Deus, clamando a Deus, os prodígios e sinais aconteciam. A mão tem um sentido espiritual. A mão significa trabalho, serviço, aquilo que você pode colocar a mão para fazer, para produzir, para semear, para fazer as coisas acontecer. Se você tem no seu coração uma ideia, um propósito, uma vontade de fazer alguma coisa, se estiver só no teu coração, as coisas não vão acontecer. Você tem que fazer o que? Você tem que, do teu coração, da tua alma, você tem que fazer o que? Colocar a mão na massa, colocar a mão à obra, não é isso? Amados, presta atenção. Deus, Ele está santificando os talentos que Ele já te deu desde o ventre da tua mãe. Ele está falando para você: eu vou te usar nos teus talentos, não porque você é importante, porque lembra que Deus falou para Moisés: Moisés, você vai fazer as coisas por mim. Você acha que você não é nada, que você não representa muita coisa diante de Faraó, mas eu vou fazer através de você. Mas você tem que lançar a mão a fazer. No livro de Lucas capítulo 9, Jesus Cristo falava assim: aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é digno de mim. Você está me entendendo? Amém? Nós não somos só chamados por Deus para fazer parte de uma igreja. Nós somos chamados a Deus para colocar a mão na massa, para fazer as coisas acontecerem. Porque os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam fazer a obra que está nas nossas mãos para fazer. Mas essa condição, esse privilégio está nas nossas mãos e não nas mãos dos anjos. Você entende isso, amado? Então, Deus está falando: olha, Moisés deu a desculpa que aqueles anciãos não iam crer. Mas Deus mostrou para eles: mas eles vão crer porque você vai fazer coisas grandiosas. Eu vou te usar, eu vou usar essa vara que você está segurando, eu vou usar a tua mão, eu vou usar coisas que você nem imagina. Eu vou usar, é só você se lançar a fazer. Está me entendendo, igreja? Vamos lembrar o que Jesus Cristo disse para os discípulos: que aqueles que crerem em Jesus, aqueles que crerem no nome dele, fará as obras de Jesus e fará maiores. Glória a Deus. Não porque nós temos mais capacidade que Jesus, nunca, imagina. Mas Deus vai nos usar ainda muito mais do que Jesus foi usado, porque Jesus teve um período breve de 3 anos de ministério. Agora imagina, Jesus fez tudo o que fez com 12 pessoas, né, que eram mais próximas dele, né, e inclusive uma acabou traindo a Jesus. Mas Jesus fez o que fez com 12 pessoas. O que uma igreja com 80 pessoas pode fazer? E essas 80 pessoas podem produzir 160. Glória a Deus. E essas 160 podem produzir 320. E assim por diante. E a obra começa a ficar grande, maior, muito maior. Mas por quê? Porque somos alguma coisa? Não. É porque Deus usa. Mas Deus, Ele vai te usar. Glória a Deus. Agora, Moisés viu o que estava acontecendo, viu a vara se transformando em serpente, viu a mão dele que se transformou em uma mão leprosa, mas ela ficou curada
novo. Ele já tinha visto a sarça ardente, ele já estava presenciando os milagres de Deus. Já era o momento certo dele falar: amém, Senhor, eu vou. Mas ele deu a quarta desculpa. No versículo 10, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Só para lembrar o que a gente leu lá em Atos capítulo 7, na semana passada, que o Estevão falou para as pessoas que Moisés ele era poderoso, ele era sábio, e ele já tinha feito várias coisas maravilhosas, grandiosas, porque ele tinha sido educado aonde? Na casa de Faraó. Então essa desculpa, mais uma desculpa esfarrapada. E Deus, amados, não adianta a gente ficar dando desculpa para Deus. E Deus ouviu mais essa desculpa, e Deus falou algo que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Muitas vezes a gente acha que nós não temos condição de falar de Deus, mas, amados, é o Espírito Santo que fala por teu intermédio. A palavra de Deus diz que a gente só precisa abrir a boca, ou seja, com a intenção de falar de Deus. A gente nem sabe direito o que vai falar. Às vezes a gente pode até trocar as palavras, né? Às vezes a gente pode trocar acepção por concepção, mas as pessoas elas vão entender o amor de Deus por tua vida, porque o Espírito Santo vai usar aquilo que você for falar. É o que Deus está falando para Moisés. Não importa se você é gago, se você é mudo, se você é surdo, se você é cego. Não fui eu que te criei, eu vou te usar. Versículo 13. Ele, porém, aqui no versículo 13, antes de eu ler, eu quero te explicar que são 4 desculpas, amém? Esse versículo 13 aparenta ser uma desculpa, mas não é. Esse versículo 13, ele é. Eu pensava que estava sendo projetado aqui. Você está acompanhando aí, amém? O versículo 13 que a gente vai ler parece que é uma desculpa, mas não é. O versículo 13 é Moisés jogando a toalha. Moisés falando: envia outro. O Senhor falou tudo que o Senhor falou. O Senhor me mostrou tudo que o Senhor me mostrou. O Senhor argumentou de uma maneira poderosa, como o Senhor é poderoso, mas eu não vou. Olha o que está escrito aqui no versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Traduzindo aqui: ah, Senhor, envia outro em meu lugar. E aí no versículo 14: então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. Aqui uma parte, amados. Eu, na minha pequena sabedoria, eu acho que a gente não pode, a gente não deveria incitar a ira do Senhor. Que a gente não deveria, se nós somos espertos que somos, não deveríamos provocar a ira de Deus. É engraçado a gente ler esse versículo, que às vezes as pessoas pensam que elas acham que Deus não se ira, que Deus não fica com raiva, chateado muitas vezes aquilo que nós fazemos. Existe uma compreensão errada a respeito disso, que a palavra de Deus diz, né, lá tem um versículo que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não tem um versículo assim? Mas Deus ele ficou irado, então será que ele pecou? Cara, isso é blasfêmia, né? Agora, então Deus se
ira. Às vezes as pessoas, teve gente que já me falou assim, né, que às vezes o pastor ele excede um pouco no tom de voz dele, né? Às vezes a gente precisa fazer com que a pessoa entenda alguma coisa, e às vezes a gente começa até a gritar com a pessoa. E aí a pessoa tem a petulância de falar: o senhor, como pastor, deveria fazer a mesma coisa que Jesus faz, porque Jesus ele é manso. Só que esquece que Jesus Cristo pegou fez um chicote e expulsou um monte de mercador dentro do templo de Deus. E ele não expulsou assim: dá licença, dá para você sair daqui? Será que alguém expulsa alguém desse jeito? Jesus ele começou a gritar com as pessoas: saem daqui vocês que fizeram da casa do meu pai uma casa de salteadores. E gritou mesmo, e ficou irritado mesmo. Por quê? Porque Jesus tinha zelo pela casa de Deus. E Deus ele tem zelo pela casa dele. Sabe quem é a casa dele? Você. Deus tem zelo por você, pela tua vida. E quantas vezes Deus vai precisar ficar irado e falar com alguém: eu estou te enviando, vai, que aquela pessoa precisa conhecer o meu amor, vai. Só falta falar: vai, miserável. Ele vai se irar, ele vai fazer você entender a ira dele. Então não deixa isso acontecer. Deus ele se ira, mas a misericórdia dele é maravilhosa. Porque ele poderia ter destruído, acabado, exterminado com Moisés naquela hora. Ele poderia falar: tá bom, você não quer então? Que nem o Thanos, né? Já que você não quer, ó. E Moisés poderia ter sumido naquela mesma hora. A existência de Moisés teria acabado naquele mesmo momento. Mas a misericórdia do Senhor é maravilhosa, ela é tremenda, ela é grandiosa, porque mesmo Deus se irando contra Moisés, pelo amor do meu nome, vou contar até 10 e vou explicar para você de novo. Versículo 14: então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse a ele: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Ou seja, não adianta, é você mesmo, Moisés. Agora presta atenção, a gente poderia pensar assim: mas por que Moisés já não aceitou desde a primeira? Por que Moisés já não evitou ficar dando desculpa atrás de desculpa? Por que ele já não foi na primeira? Amados, eu fiquei sabendo disso quando eu ouvi essa mensagem. Você acha que essa mensagem é minha? Não é minha, não. É de Deus, claro. Mas eu ouvi essa mensagem, isso me impactou, amados. Porque nós fazemos a mesma coisa, porque nós precisamos ser curados. Nós precisamos nos curar das nossas ideias, das nossas concepções. Sabe por que as pessoas não fazem a obra de Deus? Porque elas acham que elas não são importantes. E quando elas acham que elas não são importantes, falta aqui dentro delas o amor de Deus. Elas não entenderam ainda o amor de Deus. Elas ficam se esquivando, elas ficam: manda outro Deus, manda outro, eu não sei falar, eu não sou entendido, eu não sei, assim como Moisés fez. Sabe por quê? Porque eles precisavam de uma cura. Ele saiu da onde ele saiu, um homem poderoso, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, que era um general de um exército poderoso. Ele se transformou em quê? Num pastor de ovelhas. Ele foi, a vocação de Moisés, ele foi criado para liderar, e ele foi adormecido nesse propósito. Então Deus precisava curar esse propósito da vida de Moisés.
E muitos de nós precisamos da mesma coisa. Porque se você entende que Deus ele é soberano, se você entende que Deus ele te ama mais do que tudo na face da terra, que a palavra de Deus diz que mais vale uma alma do que o universo inteiro. Isso significa o quê? Que você vale muito mais do que o universo para Deus, do que todo ouro, do que toda prata, do que todas as pedras preciosas, do que tudo. Você é mais valioso do que tudo para Deus. Se nós sabemos que Deus ele é soberano, que Deus é poderoso, que Deus nos ama tanto assim, por que a gente se esquiva tanto de fazer a vontade dele? É porque nós precisamos ser curados. Você não é dispensável. Manda outro Deus porque eu não sou importante. Você é importante. Tanto é importante que Deus te trouxe para cá. Eu não tenho mais tempo para falar. Gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar. Queria que você colocasse o seu coração, suas emoções e a sua mente diante de Deus. E o Espírito Santo que está aqui, porque Ele está dentro de você, e a unção de Deus que está nesse lugar, Ele vai curar a sua vida agora. Ele vai te curar, amados, para que você seja usado na obra de Deus. Você vai ser usado pelo Espírito Santo para falar do amor de Deus para as pessoas, nas casas, para os seus parentes, para os seus amigos. Só peça para Deus te mostrar isso, mostrar o amor dele por você. Só sinta o amor de Deus, só entenda o amor de Deus por você. E deixe o Espírito Santo te curar nessa noite. Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai.